Bem-vindos todos os participantes. Damos início à sessão de saúde dentro da primeira Conferência Ibérica da Alteração Climática. É uma atividade promovida pelo Ministério de Transição Ecológica e pelo Gabinete Espanhol de Alteração Climática e a Agência Portuguesa de Ambiente. Este evento está a ser traduzido em espanhol e português. Podem clicar no ícone do globo terráqueo de interpretação que aparece em baixo. Neste espaço de reflexão sobre os desafios partilhados no espaço geográfico da Península Ibérica e das ilhas de Portugal e Espanha, esta sessão vai focalizar o impacto na saúde humana. Abordaremos algumas ações encaminhadas à alerta precoce e às condições climáticas extremas, à contaminação ambiental, alimentação ou as doenças transmitidas por vetores. O formato da sessão é o seguinte: contaremos com um espaço interativo inicial com o público, que explicaremos em breve. A seguir, uma série de palestras de ambos os países, de peritos de ambos os países, seguidos um debate com algumas perguntas feitas pelo público e outra atividade interativa para acabar. Para explicar esta primeira dinâmica, dou passagem à nossa colega da organização, Lucila. Muito obrigado. Bem-vindos todos a este congresso. Vou partilhar convosco uma ligação, porque a comunicação neste espaço não se vai dar através de câmaras ou microfones, mas nem através do chat. A participação dos espectadores vai ser através da plataforma Slido. Então, vamos partilhar agora esta ligação, onde podem entrar, e vamos fazer 3 perguntas para iniciar e saber de onde é que vêm, onde se encontram, o tipo de instituição em que trabalham. E ao concluir a sessão, vamos ter um espaço de cafeteria virtual, onde vamos poder também conectar de uma maneira mais informal. Aqui já podemos ver que as pessoas que estão a entrar estão a responder. Vou partilhar aqui o ecrã. Há muitas pessoas de Madrid, de Espanha, também de Portugal, de Castelo Branco, de Barreiro. Há pessoas de toda a parte, de Toledo, Valência, Lisboa, Oviedo, Extremadura. Continuamos a receber as respostas da primeira pergunta. E muito obrigado. Vamos também partilhar convosco, uma vez que concluamos. Uma das questões positivas da virtual é que podemos conectar de muitos lugares. Vamos à segunda pergunta. Em que tipo de instituição trabalham as pessoas participantes? As pessoas que estão aqui, queremos saber de que setor é que provém, do setor académico, da administração pública, do setor privado ou de outros. E estamos a ver algumas das respostas. Estão a ver aí algumas respostas. Muitos da administração pública, quase 42% das pessoas que vão respondendo. Também muitas pessoas do setor académico, do terceiro setor privado, 8% de outros. Temos 62 pessoas que já responderam.
E vamos passar à terceira pergunta para conhecer a audiência. E a pergunta é a seguinte: qual é a temática à qual se dedica? O que é que lhe interessa? Estamos na sessão de saúde e adaptação à alteração climática e queremos saber qual é o seu interesse, a que é que se dedica. Estamos a ver já algumas respostas. Saúde ambiental, impactos na saúde, educação ambiental, medidas de adaptação, desenvolvimento sustentável, segurança alimentar, biodiversidade, impacto na saúde, bem, muitos do setor da saúde, como é natural, sustentabilidade, mais um bocadinho para recolher mais respostas. Muito bem, então vemos aqui desenvolvimento sustentável, saúde ambiental, educação ambiental, impactos na saúde, são os âmbitos ou as temáticas onde há mais interesse, onde há mais pessoas dedicadas a estes assuntos nesta sessão. Isso é tudo, portanto, deixo de partilhar. Passamos novamente à Oriana. O nome da senhora é Lucila Waleski. Antes não podemos entender bem o nome dela. Fica aberto o slide para perguntas que queiram fazer aos oradores, conforme eles forem fazendo as suas apresentações, de maneira que quando todos acabem no fim, poderemos escolher as perguntas mais interessadas ou, digamos, que tenham sido mais votadas. Tem as respostas através do slide. Como dizíamos, a forma de participação vai ser através de perguntas, através do slide, de maneira que aí podem ir fazendo as perguntas e votando aquelas que mais interessem. Tenho aberto no meu telemóvel o slide, há um pequeno separador que podem aí fazer, que diz slide, e é aí que podem introduzir as suas perguntas. Damos entrada à primeira das nossas oradoras, Maria Sofia Núncio. Pode ir partilhando a sua apresentação. Ela é doutora em Biologia e Microbiologia, investigadora no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Jorge, onde é responsável pelo setor de estudo de doenças infecciosas. É membro do Instituto de Saúde Ambiental e do painel científico da Estratégia Nacional de Adaptação à Alteração Climática em Portugal. Sofia. Espero que me estáis entendendo, ouvindo bem. Obrigada pelo convite por estar aqui hoje para falar de um assunto que penso bastante interesse e que necessita mesmo de uma discussão e de aprofundar a sua temática, nomeadamente as alterações climáticas e impacto que tem na ecologia dos artrópodes vetores, nomeadamente mosquitos e carraças, e, consequentemente, na incidência e distribuição geográfica das doenças por eles transmitidos e que têm impacto na saúde humana. As alterações climáticas, sobretudo três das suas componentes, as alterações, o aquecimento global, a diminuição da precipitação, os eventos extremos, a diminuição da umidade relativa do ar, tudo isto vai impactar de forma diferente nas doenças transmitidas por vetores, a sua incidência e distribuição geográfica. Por exemplo, a temperatura as alterações na temperatura vão impactar na sobrevida do vetor, alterar a taxa de crescimento da população dos vetores, alterar a sua suscetibilidade a agentes patogénicos e alterar o comportamento alimentar dos vetores, alargando, por exemplo, os seus períodos de atividade. Estamos a 19 de novembro e neste momento ainda estamos a colher
Os mosquitos Aedes albopictus ainda estão ativos no nosso país, de certeza porque temos estas temperaturas mais amenas, nesta altura que já não seria de esperar. E também, por exemplo, a umidade, em que o aumento quando temos as precipitações intensas, vai aumentar a quantidade de água superficial disponível para criadores das espécies de mosquitos, que depois sim vão aumentar a densidade populacional e, consequentemente, podem, caso tenhamos cá o agente patogénico, podem causar o aparecimento de surtos periódicos de algumas destas doenças. A nível europeu, incluindo Portugal e Espanha, as doenças transmitidas por vetores estão a aumentar. De uma maneira geral, todas elas têm aumentado a sua casuística nos últimos anos. Com maior número de casos, sem dúvida nenhuma, é a borreliose de Lyme, mas também temos várias outras, nomeadamente a encefalite por carraças. A incidência está a aumentar, apesar de haver uma vacina eficaz. E saliento aqui a febre hemorrágica Crimeia-Congo, que tem uma importância e um interesse particular para Portugal e Espanha. Espanha, sobretudo, porque já tem casos autóctones de Crimeia-Congo. Ao longo dos últimos anos tem havido alguns casos. Em Portugal temos a carraça vetora, está distribuída por todo o continente e numa densidade populacional muito elevada. Se houver a introdução do vírus, podemos estar perante uma situação de saúde pública muito complicada de responder. A febre West Nile, também transmitida por mosquitos, também nos preocupa muito, com um aumento de 7 vezes os casos humanos em relação à média que era habitual até 2018, e recentemente em Espanha também tiveram um surto importante de febre do West Nile na Andaluzia, com alguma casuística e casos de mortes associadas, que não é muito vulgar, e casos autóctones de doenças que considerávamos de importação e que já está bem documentada a existência de casos autóctones em alguns países como França, Croácia e Espanha. E em Portugal, que tivemos um surto de dengue grande em 2014 na Ilha da Madeira, em 2012, perdão, na Ilha da Madeira. Dentro das preocupações da nossa área geográfica, das transmitidas por mosquitos, sem dúvida nenhuma, que nos preocupa mais são as transmitidas por mosquitos do género Aedes, sobretudo Aedes albopictus, que é uma espécie que se está a distribuir, a disseminar por toda a Europa e cuja densidade populacional, apesar de todos os esforços de controlo, está a aumentar e estão-se a disseminar por todo o território. É evidente que todas estas alterações climáticas são favoráveis ao estabelecimento de colónias autóctones e aumento da distribuição geográfica e dos períodos de atividade prolongados. Ao nível das doenças transmitidas por carraças, já mencionei que existem várias delas que nos preocupam, apesar de, por exemplo, a borreliose de Lyme e a encefalite por carraças, a carraça que transmite ambas as doenças, o Ixodes ricinus, é muito sensível à falta de umidade e, portanto, este aumento de temperatura, o aumento de períodos de seca, com certeza que vai contribuir para diminuir a sua capacidade de sobreviver nestes habitats adversos, pelo que vamos perceber que iremos ter provavelmente uma diminuição da sua incidência, mas em contrapartida, em zonas da Europa do Norte, está a aumentar e está a aparecer em locais onde até agora nunca tinha sido assinalado. O Crimeia-Congo, já falei que o aumento do número de casos autóctones e o aparecimento de surtos grandes em países europeus está a preocupar, e é uma preocupação muito grande em termos de saúde pública. É uma doença que tem uma taxa de letalidade associada entre 10% a 40%, portanto bastante elevada, e não há tratamento eficaz, portanto é uma preocupação para as autoridades de saúde, com certeza. A vigilância, o que é necessário fazer? Vigilância, sem dúvida nenhuma, uma vigilância concertada nos vetores, nos animais e no homem. Os animais, enquanto reservatórios destes agentes, são um objeto de vigilância muito importante, e o conceito One Health sublinha isso. A implementação de medidas de mitigação das alterações climáticas, fazermos esforços para diminuir as nossas emissões de calor e o efeito estufa, e sobretudo a implementação de medidas de adaptação.
Temos que ter modelos preditivos válidos, robustos, que permitam a criação de sistemas de alerta rápido dentro dos próprios países, mas também entre países, sobretudo Portugal e Espanha, que estamos tão próximos e que já está visto que normalmente situações que ocorrem num país acabam por se estender para o território vizinho. Nem os vetores, nem os mosquitos, nem as carraças, nem os vírus, nem as bactérias conhecem fronteiras. E, portanto, rapidamente podemos alertar e avisar os nossos conterrâneos e os nossos cidadãos para implementarem as medidas adequadas. Intensificar as medidas de controle. A vigilância é muito bom para os modelos de sistema, mas não faz nada para resolver o problema, só identifica o problema. E, portanto, as medidas de controle de população dos vetores têm que ser implementadas e têm que ser antes de haver os surtos, não é durante os surtos que vamos ter grande eficácia, é antes temos que estar preparados e evitar que eles aconteçam. Incentivar a investigação, aumentar o envolvimento das populações, está mais provado, desde a história da malária é um paradigma, não se consegue ter eficácia em medidas e programas de controle de situações e de surtos se não tivermos a colaboração das populações. Para concluir, as alterações climáticas, sem dúvida nenhuma que já estão a afetar a distribuição e incidência, já estamos a ver. Não podemos afirmar que são só as alterações climáticas, uma vez que a dinâmica das doenças transmitidas por vetores é influenciada por vários fatores, desde a densidade dos hospedeiros, etc., mas sem dúvida nenhuma que é um fator muito importante. Estes impactos variam de região para região e de doença para doença e de vetor para vetor. E, sobretudo, queria só lançar aqui uma pergunta para discussão um bocadinho polémica, mas já pensaram o que aconteceria a nível dos nossos sistemas nacionais de saúde se, para além dos casos da pandemia por Covid-19, tivessem que responder ao mesmo tempo a um surto de dengue hemorrágico ou de febre hemorrágica Crimeia-Congo? Será que eles têm resiliência suficiente para conseguirem responder de forma adequada a tudo? Ou será esta uma das áreas em que também teremos que investir e que discutir como vamos conseguir isto? Muito obrigada, penso que estou no final do meu tempo estou disponível depois no período de discussão para responder a qualquer questão que tenham. Oriana, passo-te a palavra, muito obrigada por estes minutos para estar aqui a falar sobre isto. Muitas gracias, Sofia. Muito obrigada, Sofia. Vamos bem de tempo. Dou-vos os meus parabéns por conseguir respeitar o tempo. Relembro que as perguntas são realizadas através do Slido, no link que foi partilhado no chat através do Zoom. Portanto, se houver algum problema no acesso, porque nós também podemos fazer uma captura, um código que é R. Pode-se entrar através do telemóvel. Já estão a entrar algumas perguntas. A apresentação de Sofia foi muito interessante. É um desafio compartilhado pela Espanha e Portugal, com surtos de febre do Nilo. Portanto, foram brotes muito recentes no sul da Espanha, na Andaluzia, com zonas limítrofes com Portugal, e também na província da Extremadura, que delimita com Portugal. Portanto, podemos aprofundar mais tarde durante o debate. A seguir, tenho o prazer de vos apresentar o Dr. Júlio Dias, é doutor em Ciências Físicas, um cientista licenciado pelo Instituto Carlos III, é conhecido em Espanha como LISTE, é chefe de área de Epidemiologia e Bioestatística da Escola Nacional da Saúde. A sua exposição está focado no aumento das temperaturas extremas e vai partilhar connosco modelos de adaptação a temperaturas extremas em Espanha. Muito obrigada, Júlio, quando quiser. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o vosso convite. É um prazer estar convosco e ter a oportunidade de partilhar o que estamos a fazer nos processos de adaptação em Espanha. Com uma pergunta que vamos tentar responder é: estamos a adaptar-nos ao calor em Espanha ou não estamos a adaptar-nos a esse calor em Espanha e também noutros pontos? Neste primeiro slide, que vamos a colocar no ecrã, vemos muito claramente
que a relação existente entre a temperatura e a mortalidade diária é uma relação que tem forma de V. Se nós nos centrarmos no calor, devemos distinguir dois conceitos muito claros. Um deles é a mínima mortalidade, que é uma temperatura para a qual a mortalidade é mínima, como o seu nome indica. Por exemplo, isto foi elaborado para a cidade de Madrid. Vemos claramente que com 31 graus, a mortalidade situa-se entre 76 mortes diárias. No lado direito, vemos que começa a aumentar a mortalidade à medida que a temperatura aumenta. E depois também há outra temperatura, que em Madrid é de 36,5 graus, e a partir deste valor o aumento é muito mais brusco. Passamos de uma pendente a 35, passamos a 85 ou mais. Esta temperatura, a partir da qual se verifica esse disparo da mortalidade devido ao calor, é o que nós denominamos temperatura umbral de disparo. Portanto, tanto a mínima ou a de umbral pelo calor varia dos lugares para outros. Por exemplo, em Lisboa, essa temperatura é de 30 graus. Na Corunha, Espanha, é de 36 graus. Em Córdoba, 41. Portanto, estamos a falar e a dizer que existe um processo de adaptação ao calor para cada lugar. No seguinte slide, o que nós nos perguntamos é se efetivamente o que é que vai acontecer quando a temperatura aumente? Ou melhor, o que é que está a acontecer à medida que a temperatura começa a aumentar devido ao aquecimento global e derivada das alterações climáticas? Para responder a esta pergunta, nós realizamos um estudo onde dispunhamos de modelos de simulação que foi proporcionada pela Agência Estatal de Meteorologia Espanhola, onde simulamos os cenários 3, 4, 5, 2.6, durante períodos de 2020 e 2050 e depois de 2051 a 2100. Ora, vamos pôr o foco na parte mais favorável, porque este será o cenário que nos tem que servir como referência daquilo que não deve acontecer. Bom, aqui há uma coisa muito curiosa, é que em todos os palcos, em todos os cenários, está o 2.6, 4.5, 6.0, enfim, todos são praticamente iguais até 2050, isto é, se nós continuamos com políticas de mitigação, não vamos ver resultados até 2050. E, sendo assim, a diferença que existe, ou que nós também nos deparamos nos diferentes modelos, é que não se observa uma diferença muito clara entre estes diferentes cenários. Mas é a partir desta altura, de 2040 a 2050, onde observamos que o aumento vai ser muito notório e, principalmente, no 8.5. Bom, nós consideramos um período base para efetuar o nosso estudo, que foi 2000, 2009, e a temperatura máxima nos meses de verão, a máxima nos meses de verão era de 28,7 graus. Mas no 2021, 2050, o que se prevê é que essa temperatura máxima média era de 30,3. Aumentamos 6 graus, isto quer dizer que um ritmo de 0,5 graus por cada década. Sendo assim, 0,5 já está bem, como aumenta a temperatura. Contudo, no período 2051-2100, onde já começamos a ver essa diferença tão importante, é praticamente o dobro. Aumentamos a um ritmo de 3,3 graus por década. Diz que é 0,0 ou 0,6 por ano. Embora seja o dobro, o aumento é menor, porque o número de anos é maior. No entanto, há alguns lugares onde este aumento vai ser muito maior. É o caso de San Sebastián, que vai chegar a 4,8. Isto o que é que nos diz? Que cada vez haverá mais vagas de calor, passaremos de 428 que existe no período de referência para 557 no período 2021-2050 e 2.200 no período 2051-2100. Isto é, 5 vezes superior aos atuais. No seguinte slide,
O que vemos é que tudo isto tem aqui um truque. Pronto. Está muito claro se esta é a curva de distribuição da temperatura atual. Ora, se esta curva aumenta em média, vai observar-se uma deslocação. Vamos começar a colocar aqui valores no centro da curva, na seguinte deslocação, e vemos que esta é a temperatura a partir da qual as pessoas começam a morrer devido ao calor. Por exemplo, 36 graus em Madrid. E o que é que nós observamos? Esta seria a mortalidade local. Mas se a curva se desloca e continua com 36 graus, a mortalidade esta parte é muito maior. Quer dizer, multiplica-se por 5, como tínhamos visto antes. Portanto, o que é que acontece? O que é que acontece se, à medida que a curva se desloca, desloca-se igualmente a temperatura de definição da vaga de calor? Se nós vimos que o ritmo de aumento do calor é de 0,6 graus por década, o que é que acontece? Se em Madrid, dentro de 10 anos, em vez de 36, são 36,6 e vai aumentando assim. E dentro de 10 anos, 37,8. Portanto, o que é que vai acontecer? É que eu continuarei situado aqui, nesta faixa. Porque se eu consigo que, à medida que aumenta a temperatura devido ao aquecimento global, aumenta a temperatura, a partir da qual as pessoas morrem, portanto, eu já não vou ter mais vagas de calor, nem mais aumento da mortalidade. Isto é o que nós chamamos adaptação completa, quando o ritmo de aumento de temperatura coincide com o ritmo da adaptação ao calor. No seguinte slide, o que vemos é isto. Esta é a referência do trabalho onde foi publicado este estudo, onde observamos que se não existe adaptação, se continua a existir a mesma temperatura com um limiar de falecimento por calor e que não evolui ao longo do tempo, então estou a dizer que passaremos de 1.300 mortes por ano por 13.000. Vamos multiplicar por 10 a mortalidade. Ora, muito bem, mas se eu conseguir que o ritmo de incremento coincida com o aumento de calor, com a adaptação, não vai haver praticamente mortalidade. Vai diminuir devido à diminuição da pirâmide. Portanto, o desafio está precisamente aqui. Como é que vamos conseguir? Estamos a adaptar-nos ou não? No seguinte slide, e para dar resposta a esta pergunta, o que nós fizemos foi o seguinte. Não o fizemos com a temperatura limiar e o que observamos, este é um exemplo para Madrid. Determinamos qual era a temperatura do limiar de mortalidade para que no período 2013-2018 e vimos que à medida que os anos vão passando, cada vez a temperatura de mínima mortalidade e a da adaptação ao calor começa a subir. Ora, vimos que esse aumento é constante, é contínuo. Em duas cidades que são aquelas que nós analisamos, Madrid e Sevilha. Estamos a utilizar este processo para realizá-lo também em todas as províncias espanholas. Portanto, o que nós estamos a observar, e isso é visível no seguinte slide, esta é a temperatura de Madrid. Aqui teríamos o ritmo de adaptação. Esta pendente era de 0,6 graus por década. Isto diz-me que, precisamente, eu já estou a adaptar-me desde o ano 83 a 2018 ao ritmo do aumento da temperatura. Bom, aqui também vemos outras coisas mais. Vemos que é superior a temperatura para os homens do que para as mulheres. As mulheres morrem antes devido ao calor. Mas a pergunta que agora se nos coloca é a seguinte. Por que é que nós nos estamos a adaptar ao calor? O que é que contribuiu para essa adaptação? No seguinte slide, vemos quais são os fatores. De um lado é uma adaptação fisiológica. É óbvio que se na Corunha a temperatura limiar de disparo são 26 graus e 40 em Sevilha ou em Córdoba, quer dizer que houve adaptação. Mas essa adaptação não consegue explicar este aumento que foi observado na evolução da temperatura de mínima mortalidade. Existem
outros efeitos, que são as melhorias socioeconómicas, a existência de aparelhos de ar-condicionado, as melhorias nas casas, a reabilitação dos edifícios. Isto, ao nível de infraestruturas em Espanha, teve uma grande influência a criação de zonas verdes e azuis, isto é, parques, lagos e também zonas sanitárias. E melhoras sociossanitárias e melhorias em hospitais e na atenção primária. Planos de prevenção. Um estudo que realizamos para saber como é que essa temperatura vai evoluindo antes dos planos. Portanto, vimos que o impacto do calor a partir do ano 2004 diminui de uma forma brutal. Baixou para 3%, mas o que se denomina a cultura do calor é um termo que foi criado nos Estados Unidos. Isto quer dizer que existe uma educação ambiental, porque as pessoas sabem que o calor pode matar. E, sendo assim, essas pessoas criam medidas de autoproteção, de cuidados, não sair à rua nas horas de mais calor e de fazer exercício fora de casa. Isso faz com que a temperatura não mate. Portanto, como conclusões, o que nós podemos afirmar é o seguinte: o que podemos dizer é que o aquecimento global tem como uma consequência clara que é o incremento, o aumento das temperaturas em Espanha, que varia em função dos cenários de RCP. Estamos a falar aqui de 80 anos, 5 graus de aumento de temperatura máxima em Espanha. O impacto dessa mortalidade não é algo que se encontra estabelecido, mas de repente temos que ser capazes de nos adaptar, porque se nos adaptarmos a este ritmo, e quanto mais nos adaptemos, mais mortalidade haverá. A terceira conclusão é que esta temperatura de mínima mortalidade parece-nos estar a dizer que estamos a seguir o caminho correto, mas o problema é como é que vamos conseguir manter este ritmo durante os próximos 80 anos. Mas é possível é, e no seguinte e último slide, unicamente dizer-vos que se alguém quer aceder ao artigo que eu me referi, este é o meu correio, j.dias@isi.es, e aqui vamos colocando todas as notícias que surgem relacionadas com as alterações climáticas. Esta caricatura, penso que não é preciso explicar muito. Muito obrigada a todos. Estou à vossa disposição para responder às perguntas. La presentación y Foi muito interessante a apresentação sobre as medidas de adaptação que sugeriu e que a adaptação fisiológica não é suficiente. Há outras medidas que devem ser tidas em conta. Já falaremos sobre isto no debate e também considerar que aspectos são comuns aos dois países. A seguir, estava prevista a participação de Cristina O'Callaghan, é uma colega do Instituto de Saúde Global de Barcelona. Trabalhamos juntas, mas, bom, por motivos de saúde, imaginem qual é. Ela não pôde estar aqui conosco. No entanto, eu vou fazer essa apresentação uma vez que trabalhamos nesta mesma temática. Eu não sei se consegues subir a apresentação. De qualquer maneira, eu vou apresentá-las. Cristina O'Callaghan é licenciada em Biologia pela Universidade de Barcelona, doutora em Medicina pela mesma universidade, tem uma mestria, atualmente é professora na Universidade Oberta de Catalunha e assessora na Saúde Global. Eu, assim, tenho a apresentação de apresentá-la. Eu sou coordenadora de análise de políticas do Instituto de Saúde Global de Barcelona, onde, de forma parcial, sou investigadora, sou licenciada em Medicina e doutora em Saúde Pública. A nossa apresentação intitula-se O impacto do stress por calor nos trabalhadores agrícolas em Espanha, reflexões para a adaptação. Queríamos trazer aqui os resultados de uma investigação, talvez menos teórica, mais de campo, e reflexões acerca da mesma. Esta apresentação queríamos dedicá-la porque, quanto a nós, era muito icónica. Refere-se à morte
de um trabalhador do campo em Múrcia. Ele era da Nicarágua, estava a trabalhar, como eu disse, em Múrcia, estava, portanto, a recolher verduras, frutas principalmente, e morreu devido ao calor, uma vaga de calor. Isto foi uma grande notícia porque estávamos dentro deste contexto Covid e os surtos do Covid em empresas hortifrutícolas, e isto também se revelaram as condições de trabalho e de habitação que tinham estas pessoas, estes trabalhadores do campo. O stress por calor foi muito estudado, os seus efeitos a curto prazo, que podem ser sintomas leves, erupções, câmbrias, síncopes. Foi realmente o que levou a que este trabalhador morresse. Mas conhecemos os efeitos a longo prazo da exposição frequente ao stress térmico, unido à desidratação, e que não sempre tem consequências visíveis, consequências clínicas visíveis. Perguntamos se tem lesões renais agudas, subclínicas em todas estas pessoas e se este é um fator de risco para que progrida a sua doença e que possa conduzir a uma doença renal crónica ou uma disfunção renal irreversível. E cujo tratamento, como sabem, apenas as terapias de substituição renal, a diálise ou um transplante. Portanto, digamos que são as duas opções terapêuticas, são muito custosas, são muito caras para os sistemas nacionais de saúde e em determinados saúdes não são assequíveis. Estas, digamos, vejamos o próximo slide. As nossas linhas de investigação, as duas, tínhamos dedicado a estudar as aparentes epidemias de doenças renais crónicas, doenças desconhecidas, doenças tropicais, em trabalhadores do campo. Tínhamos visto que havia também trabalhadores portuários, trabalhadores da construção, podiam também estar a sofrer esse tipo de doenças. Ora, nós não sabemos realmente se existe outro agente nefrotóxico, como um pesticida ou a utilização de anti-inflamatórios, porque no caso de um rim que reage mal às vagas de calor e podia terminar numa doença renal crónica. Até os meios de comunicação de todo o mundo, internacionais e espanhóis, mas também nos países centro-americanos, também emitiram notícias sobre este acontecimento, sobre este tipo de doença provocada pelas vagas de calor. A pergunta que nós nos fazíamos, Cristina e eu, para um trabalho mais centrado em Espanha e na região mediterrânica, é que nós não observamos este tipo de epidemias. Eu comento o caso da Nicarágua, que tem um nível mais elevado no que se refere às doenças renais crónicas e comunidades que estão a sofrer todas estas consequências. Praticamente já não há lugar nos cemitérios para enterrar estas pessoas, porque as alarmas nos centros de saúde dispararam-se, mas nós perguntamos-nos se as temperaturas mais elevadas, principalmente nos meses de calor, com estes modelos de cultura extensiva, trabalho que é apenas contratado para uma temporada, para a colheita, ou que provém de outros lugares, estes trabalhadores. Há muitos imigrantes do Norte e da África subsaariana, como já avançamos, e no caso de algumas culturas são contratadas mulheres. Eu, concretamente, tinha trabalhado com trabalhadores que estavam a recolher a cana-de-açúcar. Nos slides podem observar os modelos das temperaturas mínimas e máximas no verão e o modelo da agricultura com estufas na província do Elva, mas também há outras zonas como Almeria, etc. Corte ocupacional. Esta corte é uma corte ocupacional que se chama LRA e verifica-se em trabalhadores agrícolas que foram recrutados, trabalhadores em 3 zonas de Espanha, Tarragona, Barcelona, que têm diferentes culturas. E o objetivo desta corte era avaliar
avaliar a incidência das lesões renais crónicas. Portanto, avaliava-se a função renal, faziam-se análises de urina, estabeleciam-se marcadores num estádio precoce, etc. E, além disto, outros objetivos eram avaliados para avaliar o stress derivado do calor. Este é o algoritmo de trabalho, mas unicamente para sabermos que se está a fazer seguimento ao longo do tempo, para saber como vai evoluindo este tipo de afecção, mas principalmente se o conjunto de medidas que foram tomadas foram feitas ou antes de uma jornada de trabalho. Portanto, alguns resultados iniciais apenas com a corte, com o grupo de estudos da população do Elva, que foi formada por trabalhadoras, todas elas provinham de Marrocos. Estas trabalhadoras estavam a recolher frutos vermelhos numa estufa e contratam as mulheres, porque parece que o procedimento de recolher os frutos secos necessita de uma certa delicadeza. A idade média é à volta dos 30 anos. Havia uma frequência de sobrepeso, mas não havia ou não existia antecedentes de diabetes. Como sabem, é uma das doenças que habitualmente explicam a doença renal crónica, mas não existia no caso destes trabalhadores. A temperatura que nós medimos não era uma temperatura excessiva, mas os resultados na função renal, 30% da coorte experimentavam estresse por calor. Havia outra percentagem que tinha uma incidência aguda, com o aumento da creatina sérica. No fim da jornada laboral, havia uma elevada prevalência de desidratação. E alterações significativas na função renal, que principalmente estavam relacionados com a desidratação, quer no fim da jornada de trabalho, como também no início da mesma. Isto é, já chegavam desidratadas quando começavam a trabalhar. As reflexões que nós trazíamos para vos apresentar é uma investigação ainda incipiente que se baseia nos nossos trabalhos, onde existem epidemias de lesões renais crónicas. Não sabemos a extensão que poderia ter este stress por efeitos do aumento do calor, mas observando a progressão das temperaturas e esses efeitos incipientes sobre a saúde humana podia ter graves consequências e também na produtividade agrícola no nosso meio. Portanto, nós conhecemos projetos de intervenção e outro estudo que está a ser realizado no contexto da América Latina, onde se faz uma monitorização ambiental e a biomonitorização, uma análise de urina, pode já dizer muito do estado de saúde de um trabalhador. Programas de saúde, de higiene ocupacional, onde se tem em consideração uma aclimatação, ou seja, no início da temporada, está muito relacionado com a adaptação, uma adaptação fisiológica que Júlio já referiu, e descansos pautados de acordo com essas temperaturas ambientais. E depois, como podem observar, há aqui um horário de trabalho. Portanto, os horários são diferentes à medida que o dia avança, a temperatura vai aumentando e também de acordo com a atividade que estão a desenvolver. Não é a mesma coisa estar a cortar a cana ou outro que se encontra a trabalhar numa zona mais sombria. E atividades de acesso à hidratação, está-se a pensar que levem camera bags e também o acesso à hidratação, à sombra, à higiene. Muitas vezes ele precisa de ir à casa de banho e não pode concentrar a urina. Este trabalho, como é óbvio, necessita o consenso de diversos atores de saúde pública, higiene e saúde no trabalho, também por parte de empresas, sindicatos, trabalhadores, etc. Deixamos as perguntas para mais tarde, para as reflexões. Muito obrigada.
Bueno, a continuación, Bem, a seguir, gostaria de continuar dizendo que continuam a entrar perguntas no Slido. Se alguém tiver problemas para ter acesso ao Slido, que indique no chat. Mas, se assim não for, continuamos adiante com a seguinte oradora, que é Isabel Lança, que pode ir partilhando o seu ecrã e a sua câmara. A Isabel Lança, pede desculpa à oradora, não, é Ricardo Assunção, retifica a oradora. Não é Isabel Lança, é Ricardo Assunção. Ricardo Assunção tem mais de uma década de trabalho desenvolvido no âmbito da segurança alimentar e da saúde pública. Desenvolve a sua atividade de investigação no Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA, dedicando-se sobretudo à avaliação do risco e do risco de benefício de alimentos, da toxicologia alimentar e à avaliação do impacto dos alimentos e da dieta na saúde. Portanto, passamos para outra temática e dei a palavra a Ricardo Assunção. Mariana, e bom dia a todos. É para mim um prazer participar nesta que é a primeira Conferência Ibérica sobre as alterações climáticas e em particular nesta sessão que relaciona as alterações climáticas e a saúde. E a minha apresentação vai se focar exatamente nisso, portanto, nas alterações climáticas e na saúde, em particular naquelas que estão relacionadas com os alimentos, em particular com contaminantes alimentares e as micotoxinas, em particular as consequências para a Península Ibérica e no final falar algumas estratégias que possam aqui contribuir para a mitigação e adaptação relativamente a estas alterações climáticas. Portanto, é claro e muito debatido que uma das características destas alterações climáticas é de facto o aumento da temperatura quando comparado com a sua referência pré-industrial e que também todos nós conseguimos recordar que estas alterações climáticas poderão estar associadas a eventos extremos, como por exemplo as ondas de calor de 2017 que afetaram a Europa e que em Portugal e em Espanha estiveram associados a incêndios florestais com diferentes consequências e recentemente foi publicado que de facto em Portugal, para além de afetar a saúde em geral, contribuiu também para um aumento da mortalidade associada a estes fenómenos. E portanto as alterações climáticas apresentam aqui um impacto em diferentes sistemas, nomeadamente os sistemas físicos, biológico e humano, que podem apresentar diferentes magnitudes consoante a região do globo em que acontecem. O que é certo é que as alterações climáticas têm consequências ao nível biológico, afetando fatores bióticos e abióticos e, como consequência, irão afetar os sistemas agroalimentares. Por um lado, afetando o acesso à alimentação e também uma alimentação que seja saudável e nutritiva e, como consequência, ter um impacto a nível da saúde pública. Mas, por outro lado, poderão também afetar o que é a segurança dos alimentos, ou seja, a ocorrência de agentes de origem bacteriana, viral ou parasitária que estão na origem de doenças de origem alimentar ou, por outro lado, na ocorrência de zoonoses ou de doenças animais que, por integrarem a cadeia alimentar, vão também contribuir para estas doenças de origem alimentar. E um terceiro fator que muitas vezes não é tão explorado, que é a ocorrência de contaminantes químicos que podem existir nos alimentos, nomeadamente contaminantes que sejam produzidos por fungos, como as micotoxinas. As micotoxinas, no fundo, são contaminantes naturais produzidos por fungos estes que estão disseminados de uma forma geral no ambiente e que, tendo condições atmosféricas, climatéricas favoráveis ao seu crescimento e à produção de toxinas, vão produzir estas micotoxinas que têm efeitos na saúde humana e animal. A principal fonte de exposição é, sem dúvida, a alimentação, portanto, no caso da alimentação animal ou a alimentação humana, e neste sentido foi realizado um estudo em que pretendia avaliar o risco de contaminação de alimentos, em particular, e neste caso, o milho, por alfa-toxina B1, que é uma micotoxina particularmente importante, tendo em conta que tem efeitos carcinogénicos. E este estudo avaliou, no fundo, dois diferentes cenários hipotéticos associados a alterações climáticas e que, no fundo, consistiam em considerar um cenário de mais
2 graus ou de mais 5 graus em termos de temperatura. E como podem ver na imagem, o sul da Europa aparece aqui particularmente afetado em consequência desta alteração da temperatura em termos de risco de contaminação do milho por aflatoxina B1 e com particular destaque para a região da Península Ibérica. O que tradicionalmente se considerava que o risco de contaminação dos alimentos por micotoxinas ocorria essencialmente a nível da região equatorial, o que é certo é que com as alterações climáticas o que se espera e o que é previsto é que este risco vá movendo-se no sentido da Europa, afetando particularmente o sul da Europa e em grande parte aqui a região da Península Ibérica. E se pensarmos quão distantes estamos nós destas alterações, o IPCC considera que por volta de 2040 que tenha aumentado a temperatura em 1,5 graus, ou seja, muito próximo daquele que é o cenário previsto neste estudo relativamente à aflatoxina B1. E neste sentido temos então aqui que desenvolver esforços e implementar estratégias que sejam um compromisso entre a mitigação e a adaptação para fazermos face a este desafio, nomeadamente relativamente às micotoxinas. O primeiro seria prevenir a contaminação por micotoxinas, contudo esta prevenção completa não é possível uma vez que os fungos produtores de micotoxinas estão disseminados de uma forma geral no ambiente e, portanto, é natural que os alimentos possam estar contaminados em algum grau com micotoxinas. Desta forma, entra então o segundo fator, que é garantir uma monitorização constante, monitorização a diferentes níveis, a nível humano, a nível animal, a nível dos alimentos e a nível do ambiente, por forma a detectar de forma precoce e o mais precoce possível elevados níveis de micotoxinas e, portanto, evitar uma exposição. Um terceiro aspecto, e que também já foi abordado na sessão de hoje, é de facto aqui a nossa capacidade de modelar e de fazer uma modelação preditiva. Também aqui neste contexto é muito importante, porque permite, por um lado, prever quais os momentos em que poderá existir um risco maior de contaminação dos alimentos, mas por outro fazer aqui uma gestão integrada, por exemplo, da utilização de fungicidas, que são aqui uma ferramenta para evitar o crescimento fúngico e, contudo, é necessário fazer aqui um balanço e um risco-benefício entre a utilização dos fungicidas que por si só já poderão ser tóxicos ou então não utilizar e deixar que aconteça uma exposição maior a micotoxinas. Um outro fator é, de facto, a questão do armazenamento, os estoques de alimentos, portanto, os fungos, encontrando condições favoráveis para o seu crescimento, poderão produzir toxinas e, neste caso, o armazenamento assume aqui um papel particularmente importante, daí que devem ser tidas boas práticas no armazenamento dos alimentos, bem como boas práticas agrícolas que devem ser implementadas por forma a garantir que os alimentos são produzidos da melhor forma. Informação dos consumidores, no fundo, para que estejam alerta para esta problemática, para que possam diversificar a sua dieta no sentido de garantir que não estão expostos continuamente ao mesmo contaminante e, portanto, fazer aqui uma diversificação por forma a reduzir os potenciais efeitos para a saúde e, por último, o investimento na área científica e técnica por forma a que as decisões sejam tidas com base na melhor evidência científica. Agradeço muito a vossa atenção e estou à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Ricardo, por... Muito obrigado, Ricardo, pela tua apresentação. Uma questão completamente nova. Como vem, estamos a tocar muitos aspectos. Agora sim, tenho o prazer de apresentar a Isabel Lança. Ela é engenheira ambiental pela Universidade de Aveiro e pós-graduada em Estudos Europeus e Economia pela Universidade de Coimbra. Isabel é responsável pela área funcional de saúde ambiental no Departamento de Saúde da Administração Regional de Saúde do Centro de Portugal. De maneira que mudamos agora para outra matemática mais regional e localista. Isabel, como queiras. Bom dia. Quero agradecer o convite que foi formulado para esta colaboração e, de certa forma, aquilo que vou falar também já está implicitamente considerado nas apresentações anteriores. E a grande questão é a diversidade de impactos que efetivamente resultam daquilo que são as alterações climáticas. E esses impactos são
em todas as áreas, não só na saúde, como na agricultura, na floresta, nos recursos hídricos, e sabemos o impacto da água na vida no nosso planeta, não é só na saúde humana, os impactos costeiros e os impactos na biodiversidade. E é esta articulação e este conjunto que levam às grandes preocupações e às grandes reflexões sobre aquilo que são os efeitos previsíveis nas 6 áreas principais em que irão ser sentidos os impactos das alterações climáticas, e é nomeadamente na água, na saúde, nas infraestruturas, na economia, na segurança e na alimentação. E aqui tem principal destaque a previsibilidade do número e da diversidade de impactos na saúde decorrentes precisamente das alterações climáticas. As doenças são várias, não só aquelas que estão ligadas diretamente às ondas de calor, mas, e acima de tudo, uma grande preocupação é as que estão ligadas à poluição do ar. Já temos por norma aquilo que são os efeitos significativos da exposição a partículas, que na Comunidade Europeia, na Europa e nós na Península Ibérica temos valores de exposição de background extremamente elevados, e as doenças em termos de doenças respiratórias são significativas daquilo que vão ser os efeitos destas alterações climáticas. Temos também o aumento de doenças transmissíveis, que já foi falado, por causa dos vetores. Temos as doenças mentais, as doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, doenças respiratórias, e tudo isto é preocupante porque, complementarmente àquilo que são os efeitos da exposição às ondas de calor, as tais inicialmente chamadas ondas de calor, mas que são os fenómenos extremos de temperatura, fazem-nos equacionar a necessidade que há de estabelecer uma resposta àquilo que é a definição da alteração climática como sendo a variabilidade do clima e a adaptação como sendo o processo de ajuste ao clima real ou esperado e aos seus efeitos. E tudo isto tem articulação não só com a parte da saúde, mas com todo o meio ambiente. E como os seres humanos estão e fazem parte fundamental do ecossistema, temos que olhar para esta situação como um todo. Estou aqui meramente com alguns aspectos daquilo que têm sido as ameaças em Portugal e Espanha, porque isto tem sido igual na Península Ibérica, a seca, os fogos florestais, a ameaça a populações, os impactos em termos de saúde mental, em termos de exposição a fumos, e isto faz-nos pensar que é necessária uma estratégia, mas esta estratégia tem de ser transversal a tudo aquilo que são os stakeholders envolvidos no combate a estes efeitos das alterações do clima na saúde humana. Portanto, a primeira coisa que há a fazer, e olhando para Portugal, e eu também faço parte do grupo que está a trabalhar a estratégia da saúde para a adaptação às alterações climáticas, e uma das grandes restrições que continuam a existir é que a estratégia de adaptação às alterações climáticas tem de ser parte integrante do Plano Nacional de Saúde. E enquanto isso realmente não for eficaz, haverá ainda uma forma de olhar para todas estas questões de um modo menos consistente ou menos preocupante. E não é isso que nós queremos, porque há que definir indicadores de monitorização a nível nacional, tem que haver uma transversalidade a todas as políticas nacionais, e tem de haver plataformas de partilha de intervenção. Isto é fundamental. Para nós termos um plano de saúde que seja eficaz e que permita uma intervenção para a adaptação às alterações climáticas, a primeira coisa que temos de saber é avaliar os riscos que existem associados às alterações climáticas. E aqui na região centro, eu estou-vos a mostrar a área territorial e agora passo a falar um pouco daquilo que é a experiência em termos da administração regional de saúde do centro.
em relação à estratégia que estamos a desenvolver para a adaptação às alterações climáticas. A primeira estratégia foi efetivamente um documento teórico de preparação de todo um plano de intervenção e neste momento estamos efetivamente a desenvolver o plano. O plano sim como um documento operacional e eficaz de intervenção e a primeira coisa que há a fazer no plano é a identificação dos riscos para depois nós podermos definir as metas, os objetivos de intervenção, as interações com os nossos parceiros e como havia aqui por falta de identificação dos riscos existentes no território e que são grandes, temos uma variabilidade desde a orla costeira até ao ponto mais alto de Portugal continental, que é a Serra da Estrela. Portanto, temos características muito diferentes em fenómenos extremos climáticos que têm de ser considerados. E tudo isto complementado com a variabilidade nos vetores de transmissão, com as alterações daquilo que são as práticas agrícolas comuns, todos os impactos associados e que nós não conseguimos em termos da saúde pública estar a fazer este levantamento, mas estamos aqui a trabalhar com aquilo que as outras entidades também já estão a desenvolver, nomeadamente aquilo que são as comunidades intermunicipais que se agregam vários municípios de uma área territorial que tem mais ou menos um contínuo de características territoriais e de ordenamento e geográficas e estas comunidades estão a desenvolver estratégias regionais de adaptação às alterações climáticas e que depois são consolidadas em estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. Cada uma destes planos e destas estratégias começa por uma identificação de riscos devidamente detalhada. Riscos esses que estão de acordo com os impactos previsíveis que vão desde a erosão costeira a fenómenos extremos climáticos e nós não podemos esquecer que nós em Portugal já tivemos alguns fenómenos, por exemplo, associados a ventos extremos, a furacões, com impactos inclusivamente nas infraestruturas da saúde. E, portanto, tudo isto não nos pode passar ao lado. Então, o nosso plano que estamos a desenvolver é, primeiro, pegando nos planos de intervenção em saúde pública, e essas áreas principalmente são a água, o ar, as temperaturas adversas extremas, os vetores de transmissores de doenças, o plano de prevenção da Legionela pneumófila, o plano estratégico do baixo carbono, que é um plano desenvolvido no âmbito de otimizar a eficiência energética, eficiência hídrica e diminuição de resíduos da própria área hospitalar, resíduos hospitalares, e com estes programas já definidos e com o levantamento daquilo que são os riscos identificados por município e por região, em que cada autoridade de saúde está enquadrada, vamos ter que fazer uma intervenção, estamos a preparar um modelo de trabalho e de intervenção precisamente para a articulação com o levantamento que já está existente e com a respectiva identificação dos riscos da saúde e, acima de tudo, a avaliação da capacidade dos serviços de saúde responderem às necessidades da população face a uma ameaça efetiva resultante das alterações climáticas. E estamos a ver que isto não é muito fácil, basta olharmos para a situação que estamos a atravessar e para os desafios que se colocam à saúde para ter uma resposta eficaz e temos que transpor isto também efetivamente para a saúde pública como necessidade de resposta efetiva. Temos que envolver os stakeholders que também estão a trabalhar e que têm bastante trabalho consolidado. Nós não podemos estar, digamos que, a esgotar recursos que já são poucos, pelo menos nós na saúde pública temos poucos recursos, temos sim de criar sinergias com as outras entidades para otimizar a informação e para potenciar ao máximo a capacidade de intervenção da saúde pública. E acima de tudo,
também ter o papel fundamental de formação e informação das populações, mas também dos próprios profissionais de saúde, que há uma necessidade de promover a intervenção de sensibilização e de avaliação da organização e da capacidade de resposta, e depois junto da população e dos grupos críticos. Os grupos de risco estão nas escolas, nas indústrias, nos cuidados de saúde primários, nas atividades económicas, nos lares de terceira idade, no setor do turismo, e em termos de tentar fazer aqui a verificação deste planeamento de intervenção, nós temos trabalhado aqui o Departamento de Saúde Pública, de onde há de sair o documento que está a ser elaborado para trabalharmos a nível dos locais com as autoridades de saúde e com as equipas que no local trabalham em articulação connosco aqui, trabalhamos efetivamente nessa equipa de saúde pública. Aquilo que foi importante foi, logo à partida, definirmos a nossa estratégia. Abel, perdona que te interrumpa, si puedes ir acabando, te lo agradezco, gracias. Sim, graças. Estamos a desenvolver intervenções já no terreno com outras entidades, com comunidades intermunicipais, em termos de formação, de planos de intervenção com emergência médica e com várias orientações, por exemplo, em termos de planos de prevenção de riscos da orla costeira, que é grave aqui em Portugal, e também com os mídia. Obrigada, era esta a mensagem que queria passar, e mais uma vez obrigada pela possibilidade de participar. Muito obrigada, Isabel, por compartilhar connosco esta temática, como trabalhar ao nível regional, com os municípios e com outros agentes. É um tema muito interessante para o debate. A seguir, e agora sim já vamos pior de tempo, vou passar a palavra a Santiago Gonçalves Munhoz, licenciado em Farmácia, em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, está a trabalhar na área da qualidade das águas e na Direção-Geral da Saúde Pública do Ministério da Saúde, onde participa em várias atividades que realiza, todas elas relacionadas com a saúde, alterações climáticas. E vai-nos falar sobre as suas linhas de trabalho ao nível nacional. Como devem estar alinhadas as diferentes estratégias e políticas. Quando quiser, Santiago. Muito obrigada, Oriana. Em primeiro lugar, quero iniciar a minha intervenção fazendo um recordatório como influi o ambiente na saúde, simplesmente afirmando que uma de cada 4 mortes, hospitalizações, estão relacionadas com causas ambientais. E, neste sentido, se compreendemos ou entendemos a alteração climática como um fator que está a desequilibrar o meio ambiente, devemos também compreender que as alterações climáticas está a amplificar estes efeitos do meio ambiente sobre a nossa saúde. E, além disto, devemos também ter em consideração que este ambiente e estas alterações climáticas não nos afetam a todos da mesma maneira, porque existe uma série de eixos de desigualdade por sexo, etnia, território, e neste sentido, Espanha e Portugal, como podem ver nesse mapa pequenino da Agência Europeia, estamos na parte, digamos, mais afortunada do mapa. Parece que a incidência é menor do que em outras zonas. Naturalmente, temos a classe social, temos a idade, todos eles são eixos de desigualdade que fazem com que algumas pessoas tenham mais dificuldade do que outras para atingir as suas metas de saúde. E é precisamente neste saúde e na minuta do Plano de Saúde e Ambiente que está a tentar-se articular a partir da nossa unidade e considerando também os fatores de risco ambientais que tivemos em consideração para elaborar esta minuta de plano, do qual já terão mais notícias nas próximas datas, porque já nos encontramos nas últimas fases de preparação da minuta. Todos estes fatores de risco ambiental que consideramos no plano
é muito difícil encontrar algum deles que não esteja relacionado de uma forma ou de outra, em maior ou menor medida, com as alterações climáticas. Por exemplo, estou a pensar agora na radioatividade, mas é muito difícil que não esteja relacionado de uma forma ou de outra, como digo, com as alterações climáticas. E o primeiro deste fator, já se falou bastante nesta sessão, são as temperaturas excessivas. E, neste sentido, desde o ano 2004, Julio Dias, que é um dos promotores do Plano Nacional de Prevenção dos Efeitos das Temperaturas sobre a Saúde, ao qual eu agradeço o apoio científico que nos ofereceu e que nos oferece todos os anos para a gestão do plano. E todos os anos, a partir de 2004, estão a levar-se a cabo ações neste âmbito e por parte das diferentes administrações, e também através dos algoritmos nós preparamos mapas de risco, e a partir destes mapas de risco efetuam-se algumas ações de responsabilidade das autoridades das administrações envolvidas, e oferece informação ao público geral e também ao público em particular. E quando falamos do impacto das temperaturas, eu sempre gosto de dar um exemplo, porque é como se fosse uma ilha que surge do mar, portanto, um calor excessivo. Estamos a falar da parte que surge da água. Na parte inferior há todo um edifício submarino com excesso de mortalidade devido a todas as causas associadas estatisticamente às elevadas temperaturas. Se um golpe de calor, e aqui estamos a falar do ano que mais dezenas de mortes houve, devido a um excesso de mortalidade, já falamos de centenas ou de milhares de mortos. Isto, naturalmente, sem considerar a morbilidade associada aos efeitos indiretos que têm as elevadas temperaturas. Mas este é um tema que já se falou. E outro aspecto, e talvez não venha à nossa memória de uma forma tão imediata quando falamos das alterações climáticas, mas está muito relacionado principalmente porque estas alterações vão aumentar as situações de bloqueio atmosférico, e o principal fator de risco é a má qualidade do ar, que vai aumentar em todos os nossos países. Assim, a partir do Ministério da Saúde, participou-se em todos os planos realizados pelo Ministério de Transição Ecológica, o 1, o 2, o Plano Nacional da Ação contra a Poluição Atmosférica. Trabalhamos no âmbito da Convenção de Genebra para as zonas fronteiriças, e para que possam fazer uma ideia deste fator de risco, é que a poluição do ar está implicada em quatro das cinco principais causas de mortalidade em Espanha. Podemos vê-lo aqui no ecrã. E também não podemos esquecer-nos, e já se falou bastante amplamente nesta sessão, das doenças transmitidas por vetores. Há 4 anos, até hoje, já tivemos muita atenção a estes factos, porque tentamos monitorizar a expansão que se pode observar neste mapa. Vimos como o vírus do Nilo se foi expandido por toda a cornija mediterrânica até chegar à zona da Catalunha, ou com a fronteira do País Basco com a França, e foi, como eu digo, estendendo-se por toda a cornija mediterrânica e chegou a pontos do interior, e agora é muito atual este surto da Andaluzia Ocidental do vírus do Nilo Ocidental. Todos os anos temos a enfermidade de Lyme, várias mortes causadas pela febre hemorrágica de Crimeia-Congo. Bom, todos estes são temas atuais e, como disse muito bem a oradora, é necessário ter muito cuidado com todo este tipo de fatores. Também não devemos olvidar-nos a incidência das alterações climáticas na disponibilidade e na qualidade da água. Agora que vai ser promulgada as novas diretrizes para a água, estamos a observar inundações, cheias que aumentam e que degradam as nossas águas potáveis,
como pode existir um aumento de doenças transmitidas pela água, pelos alimentos, que também já se mencionou aqui, a proliferação de cianobactérias em grandes barragens, principalmente na zona ocidental da península, onde as águas são mais ácidas, intrusões salinas, ou a sobreexploração de aquíferos e questões também relacionadas com a mobilização de arsênico nos poços, que ficaram secos, isto é, em situações de secas sem contar, com a concentração de contaminantes emergentes, onde se observam realmente este tipo de incidências. A partir do Ministério da Saúde, utiliza-se uma formação para análise da água de consumo e para banho, onde se pretende instaurar instrumentos de vigilância. Vou concluir, porque tínhamos pouco tempo disponível, mas podem aceder e obter mais informações sobre a temática na página web do Ministério, onde estão publicados vários relatórios, vários estudos, e dentro de pouco tempo vai sair a minuta do Plano de Saúde e Ambiente, que tentará funcionar como uma linha diretriz estratégica, indicando qual é o caminho que deve seguir esta matéria. E muito obrigada pela vossa atenção. Muchísimas gracias a ti. Muito obrigada a ti, Santiago, pela apresentação. Podes deixar já de partilhar ecrã. Eu vou pedir a todos os oradores que, por favor, ativem a câmara para o debate. Nesta altura, contamos com 200 participantes via Zoom e muitos deles contribuíram com as suas perguntas através do slide. Eu tentei reunir as mais votadas. A primeira pergunta seria para Sofia, como para Ricardo. Os participantes perguntam qual é a diferença entre adaptação e mitigação quando falamos de doenças, seja as transmitidas por vetores ou aquelas que são transmitidas através dos alimentos. E a pergunta é a seguinte: em que consistiriam essas diferenças entre adaptação e mitigação? E falam da adaptação de sistemas de alerta. E a pergunta concreta seria se a aprendizagem... Sim, há muitas perguntas relacionadas com esta pergunta por parte da Sofia. O que é que nós fazemos? Se há mais de uma pandemia de Covid, há outra pandemia, por exemplo, por dengue hemorrágico. E a pergunta que eu tenho para todos é: aprendemos alguma coisa através do Covid com os sistemas de alerta? E quais são estas lições, essas aprendizagens? Como podemos melhorar os sistemas de vigilância e alerta? Obrigado. Se posso começar eu, então. Para mim, as medidas de adaptação têm dois níveis de aplicabilidade: a pessoal, em que as próprias populações têm que aprender a conviver e a adaptar-se à presença destes mosquitos, por exemplo, do Aedes albopictus, que até agora não estávamos habituados. E essas medidas passam desde a implementação de redes mosquiteiras, a utilização de inseticidas nas horas de atividade dos mosquitos, etc. Portanto, há toda uma formação da população em geral para adotarem de livre e espontânea vontade e de forma voluntária estas medidas que vão alterar o comportamento, ou seja, vão ter que adaptar os seus comportamentos à realidade de termos uma espécie de mosquito invasor que já está adaptado no nosso país, que se está a expandir e que tem o potencial de transmitir agentes tão perigosos como o vírus do dengue e de outros, o vírus do Nilo Ocidental. Temos depois as medidas de adaptação a nível mais central de saúde pública e que basicamente passa por investir para que os acontecimentos não aconteçam. Ou seja, vamos ter que investir na prevenção para evitar depois termos a ocorrência desses surtos. Isso é o mais difícil de conseguir o financiamento para a implementação desse tipo de medidas. Nós normalmente temos uma tradição, e falo a nível individual agora, não estou a falar a nível institucional, somos muito bons a responder a surtos, normalmente conseguimos controlar passado pouco tempo, os nossos sistemas já estão maduros o suficiente para se conseguirem adaptar e aprender com experiências de situações prévias, mas investir para que não os tenhamos é uma ideia que é muito difícil. Eu falo, por exemplo, o exemplo concreto do nosso sistema de vigilância de vetores em Portugal.
Felizmente nós não temos ainda detectado, já temos os Aedes albopictus, mas não temos os vírus. E por vezes as nossas entidades parceiras, as administrações regionais de saúde e os técnicos de saúde ambiental que têm que ir para o campo colher os mosquitos, perguntam-nos ao fim de 10 anos, mas porquê é que continuamos a ir apanhar mosquitos, não temos cá casos? E nós temos que explicar muito e insistir muito nesta ideia e também junto de quem financia estes programas, que é necessário manter esta vigilância, ter dados robustos que nos permitam construir esses sistemas de alerta rápido. Para mim temos ainda outro gap grande que temos que responder, que é os problemas de comunicação, com os dados que nós estamos a colher e os modelos que estamos a desenvolver em termos nas doenças transmitidas por vetores ao nível da saúde humana, que sejam complementados com os dados que estão a ser recolhidos pela componente veterinária e por os institutos do ambiente. Ainda temos muito trabalho para desenvolver aí, existe alguma sobreposição por vezes do trabalho que é desenvolvido em cada um destes setores, penso que podíamos melhorar muito, isto dentro do país. Entre países, então, penso que temos todo um trabalho a fazer e que seria extremamente útil se conseguíssemos, a nível da Península Ibérica, incrementar estes modelos. Não nos podemos esquecer que, se falamos de controle de vetores, não adianta Portugal, do lado da fronteira, no Algarve, por exemplo, na província do Sul, mais a sul de Portugal, no Algarve, estar a implementar medidas de controle de população de vetores, se do lado da fronteira de Espanha não tiverem a fazer nada, e vice-versa, se em Espanha tiverem a fazer e em Portugal não. Portanto, os mosquitos as populações podem se dispersar entre os dois países e não resolvemos o problema para nenhum dos dois. Portanto, todos beneficiávamos de ações concertadas. Portanto, a comunicação, seja para as populações, seja entre os atores e os decisores que têm a capacidade de investir, seja em recursos humanos, seja em recursos financeiros, é essencial. E penso que aqui as medidas de adaptação que devemos fazer, devemos investir na adaptação para evitar a mitigação. A mitigação é quando já queremos atenuar, é quando já estamos no meio do surto e queremos atenuar o seu impacto. Não é? Nós não queremos chegar lá ao surto, nós queremos evitar que eles aconteçam e manter, tanto quanto possível, evitar a ocorrência destes casos. Sabemos como o fazer, mas sabemos que é preciso, volto a dizer, recursos, é preciso conhecimento e é preciso as populações aderirem. Não adianta eu andar a espalhar inseticida numa zona se dentro dos seus quintais as pessoas tiverem criadores naturais dos mosquitos, por exemplo, ou não tratarem os seus animais de estimação, os cães, etc., com acaricidas. Portanto, tem que haver aqui um grande investimento na comunicação e temos que mudar os nossos comportamentos, como é evidente. Penso que respondi mais ou menos de uma forma rápida. Se houver alguma coisa que depois necessite esclarecimento adicional, estou disponível, como é evidente. Gracias, Sofía. Por favor. Muito obrigada, Sofia. Por favor, Ricardo, uma intervenção, mas muito breve. E tal como eu apresentei na minha apresentação, de facto eu acho que deve haver aqui um compromisso entre as estratégias de mitigação e adaptação. De facto, na minha perspectiva, e tentando a falar na mitigação e adaptação ao risco de contaminação, neste caso no exemplo por micotoxinas, é difícil nós dissociarmos estas duas componentes porque uma leva à outra e estão interrelacionadas. Mas eu concordo, e portanto, pegando um bocadinho nas palavras que a Sofia acabou de dizer relativamente à comunicação, e para salientar o facto de que também nesta temática e mesmo relativamente a esta componente da contaminação química dos alimentos, não apenas das micotoxinas, mas de uma forma geral, porque os sistemas alimentares e de segurança alimentar estão tão efetivos e que garantem portanto, são muito operativos e muito operacionais, na realidade garantem uma grande segurança dos alimentos consumidos. Contudo, muitas das consequências destas contaminações não são imediatas, e isto em termos de comunicação e comunicação para os consumidores é aqui um particular desafio e que, associado às alterações climáticas, assume uma particular importância. Portanto, era só para fazer este enquadramento rápido relativamente às palavras que a Sofia acabou de dizer. Gracias, Ricardo. Muito obrigada, Ricardo. A seguinte pergunta vai dirigida a Julio. Há perguntas muito técnicas, mas estas eu vou obviá-las.
porque naturalmente podem depois comunicar-se contigo em qualquer altura sobre os cenários SPT, mas, bom, há várias perguntas que confluem os exemplos de adaptação a altas temperaturas, mais além dos fisiológicos. Deveríamos passar a uma adaptação mais proativa, com os exemplos que nos mostraste. Há muitas pessoas que salientam os corredores verdes, o verde e o azul, principalmente nas cidades. Não sei se queres fazer algum comentário sobre como poderíamos potencializar estas estratégias de adaptação. E uma pergunta mais provocativa. Se temos algumas coisas que aprender sobre regiões que já dispõem de uma exposição ao calor, como é o caso da África. Começando pela primeira parte da pergunta, penso que nestas estratégias de zonas verdes e zonas azuis, o que nós estamos a observar, em alguns casos, como é o caso de Madrid, onde foi realizado um estudo em vários distritos, é que para poder modelar o impacto que pode ter o calor, existem outros fatores, que é o nível do rendimento. Este é um nível-chave para explicar as diferenças que existem entre a mortalidade por calor no mesmo município, que estou a considerar Madrid, a cidade de Madrid. Fizemos um estudo em 21 municípios de Madrid. E o impacto que têm as zonas verdes é pequeno, relativamente pequeno. É muito mais importante o nível de rendimentos e a antiguidade dos edifícios estão ou não reabilitados do que propriamente a existência de zonas verdes. Eu estou-me a referir a nível estadístico. Outra coisa é que as pessoas que estejam a viver muito próximas a essas zonas verdes sejam beneficiadas pela existência dessas mesmas zonas verdes ou azuis. Mas ao nível estatístico, não, realmente não tem, digamos, uma importância tão elevada, ou pelo menos como nós pensávamos que poderia ter. Eu estou a falar de Madrid. No entanto, há outros estudos realizados noutras localidades, em Braga, por exemplo, essa situação é muito importante. Eu não acredito que apenas se devam realizar atuações passivas. Naturalmente, a fisiologia é passiva, mas mesmo assim a fisiologia deve ter tido em atenção, porque é diferente nas mulheres e nos homens. Isso explica, entre outras coisas, porque é que a temperatura a partir da qual o calor incide na mortalidade, a temperatura é mais baixa nas mulheres do que nos homens. Sendo assim, a fisiologia tem importância, é importante. E depois também há outros aspectos ativos. O único grupo etário em que não diminuiu a mortalidade por calor é de 18 a 45 anos. Isto são pessoas que estão a trabalhar ao ar livre e também pessoas que efetuam exercício numa hora que não devem fazê-lo. Isto é proativo. E aqui é precisamente onde devemos pôr a nossa atenção. E outra coisa seria que as administrações possam investir mais na reabilitação dos edifícios. É um tema-chave, porque estamos a ver que tem muita influência. E talvez mais do que o próprio ar-condicionado. Eu estou-me a referir ao nível dos edifícios. E a última pergunta. Bom, eu não vejo que seja uma pergunta provocativa, porque isso também se está a observar num estudo que estamos a realizar sobre o meio rural e urbano, porque o efeito do calor é muito mais notório nos espaços urbanos. Porquê? Pelos próprios edifícios e não pelo efeito da térmica. Sob o ponto de vista estadístico, a temperatura que está mais relacionada com mortalidade por calor é a temperatura máxima diária, não a mínima. E a térmica não é a temperatura máxima diária. Isto é, obter uma máxima mortalidade pensando na parte térmica não faz sentido, mas sim tem sentido, ou faz sentido, que a temperatura mínima possa criar mal-estar, mas o que produz realmente um golpe de calor é a temperatura máxima, e a temperatura máxima não é afetada pelo efeito da térmica. Ao invés, a temperatura no centro da cidade é menor do que a temperatura fora da cidade.
pelo menos na cidade de Madrid. Júlio, desculpa. É muito interessante a reflexão que estás a fazer e também devemos ter em consideração que os resultados é a incidência na mortalidade e aqui fizeram-nos várias perguntas, mas não vamos ter tempo de entrar com maior profundidade, mas por exemplo, há outras cargas de mortalidade, como as doenças mentais, a saúde mental. Outras pessoas também faziam uma reflexão no sentido de que a instalação de ar-condicionado, isto é um círculo vicioso, porque é necessário também obter mais investimentos, apoios económicos para melhorar e reabilitar as habitações. O ar-condicionado deve estar nos hospitais, deve estar nos lares das pessoas idosas. Mas nos outros lugares pode ou não estar, mas estes dois locais é chave. São muitas as vidas que se conseguiram salvar devido ao facto de que existe ar-condicionado nas UCIs. Isso não aconteceu em 2003, quando houve uma onda de calor. Por exemplo, no caso de Paris, que se verificou esta situação. Eu queria fazer uma pergunta a Santiago e a Isabel. Vocês têm que responder como se fosse um tweet, uma coisa rápida. E a pergunta é a seguinte. Os dois falaram sobre a transversalidade e as estratégias. Um falou ao nível nacional e a outra a um nível mais local ou regional. Mas os dois falaram sobre construir um mapa dos riscos e conhecer as capacidades e trabalhar com outros sectores. E a pergunta que eu tinha aqui era quais são os desafios para trabalhar com os outros atores? Falamos do sector educativo, do ambiente, quando é necessário elaborar planos sobre a qualidade do ar, mas quais são os desafios que, como especialistas em saúde pública, deparais nos vossos trabalhos na área da saúde para transversalizar a saúde no ambiente e noutros setores? Obrigado. Um tweet. Resposta como se fosse um tweet. Bom, se estão de acordo, eu começo. Muitas vezes trata-se de criar... Sim, estou com um eco, diz o... Muitas vezes trata-se de criar instrumentos de coordenação e não deixa de ser fundamental, porque poder abranger todos os atores que estão implicados, isto seria, digamos, o mais importante. Isabel. Primeiro, ter uma noção de qual é o enquadramento e das entidades que estão efetivamente implicadas na gestão de tudo isto e depois ir começando a estabelecer relações entre elas, porque não conseguimos, isoladamente ninguém consegue implementar nada. E eu trabalho na estratégia nacional e trabalho na estratégia regional. E uma coisa é certa, tem que haver, não podemos andar a duplicar trabalho que outros já fizeram, porque cada um tem as suas competências e nós vamos otimizar competências e recursos. E depois, se todos partilharmos a informação, se todos partilharmos os dados, temos a capacidade de ter uma intervenção muito mais eficaz. E efetivamente isso estabelece muitas vezes... Começa por um simples contacto e depois acabam até por se estabelecer relações pessoais, técnicas, que facilitam, são facilitadoras, mas tem é que se criar o primeiro contacto, porque senão não conseguimos nada. Gracias, Isabel. Bueno, para la presentación que yo hice... Obrigado, Isabel. Por a apresentação que eu fiz, há várias perguntas, são muito concretas todas, mas convido que escrevam o meu correio, o meu nome é Oriana Ramírez, está nas redes e terei muito prazer em responder às hipóteses de se consideramos pesticidas ou cádmio ou se acrescentamos algo mais além da temperatura, como a umidade, radiação solar, etc. Terei muito prazer. Com as palavras-chave, doença,
de causas desconhecidas, pode encontrar muita bibliografia. A seguir tem a palavra Lucila, que vai explicar como é que acabamos esta sessão em via Slido, que há mais alguma pergunta para conhecer a opinião dos participantes. E quanto a mim, queria agradecer a todos os oradores pelas ótimas apresentações e por esta sessão tão caleidoscópica da adaptação à alteração climática e os seus efeitos na saúde. Obrigado a todas as pessoas oradoras e todos os que estão a ouvir. Para acabar esta sessão, que já estamos a ultrapassar o horário, vamos continuar no âmbito mais informal. Agora vamos passar a ligação. Se quiserem aproximar-se a falar com alguma pessoa, temos outra plataforma que isto pode gerar no âmbito, o que permite o âmbito digital gerar. E antes de abandonar esta sessão de Zoom, queremos resgatar para todos vós os resultados, as mensagens-chave que se falaram nestas sessões e vamos depois partilhar nas conclusões finais do encontro. Para isto, partilhamos novamente um slide nesta plataforma Slido, onde podem completar. Aqui está a ligação, o link. Vou transcrever aqui outra vez para que possam completar as mensagens chaves, os desafios que se apresentam neste âmbito e nesta temática da saúde e da adaptação a alterações climáticas. E vou partilhar o ecrã para podermos ir vendo já algumas mensagens. E vou partilhar aqui trabalho intersetorial, mudanças, alterações climáticas e saúde. Estamos a ver algumas respostas e convidamos as pessoas que queiram incluir as suas mensagens-chave nestes desafios que estamos a ter no âmbito da saúde para poder incluí-las dentro das conclusões que vamos apresentar desta jornada. E a segunda pergunta tem a ver, no fim de tudo, agora vamos partilhar estas duas perguntas, e no fim vamos ter uma avaliação com estas perguntas que também podem responder. Isto vai ficar para responder um tempo em que desejem. Mas agora gostaria de que passássemos à próxima e última pergunta em relação às mensagens-chave, que tem a ver com quais as oportunidades, as aprendizagens, as lições partilhadas nesta sessão em relação à saúde e à adaptação às alterações climáticas. Convidamos-los a partilhar. Quais são as oportunidades, as aprendizagens, as lições que levamos connosco em relação à adaptação às alterações climáticas e à saúde? Estamos a ver algumas respostas. Estratégias win-win, ambiente, saúde, como a mudança, alterações climáticas afetam a todos os níveis, necessidade de colaboração transfronteiriça para controlar doenças, oportunidade de visão e reflexão integradas, o rendimento, fator-chave. Algumas das mensagens que os espectadores estão a partilhar a título de conclusão de tudo o que se foi apresentando nesta sessão.
E enquanto continuamos a ver algumas respostas informais, agora dizíamos que íamos acabar a sessão da Zoom com a Oriana, que vai encerrar, perdão, e depois convidamos-los a uma cafeteria virtual, um espaço um tanto mais relaxado, onde poderemos aproximar-nos e cruzarmos-nos de uma forma virtual, mas também inovadora, para aquelas pessoas com quem queremos falar diretamente. Para isso, chama-se Spacer Chat, e a recomendação é fechar o Zoom, acabar aqui e carregar neste link Spacer Chat. Podemos aí entrar e colocar o vosso nome, fechar o Zoom, porque precisam e podem aproximar-se da pessoa durante 1 hora, está bem? Isto é tudo. Dou a palavra à Oriana para encerrar a sessão. Quanto a mim, só reiterar o agradecimento às organizadoras, a todas as entidades, aos oradores e aos mais de 200 participantes que tivemos em algum momento. Esperamos que tenha sido um conteúdo interessante e rico e que algumas destas conclusões serão plasmadas na sessão final desta conferência. Obrigado e bom dia. Todas.